Bom, hoje eu vou fazer essa live que é um diagnóstico ambiental de uma de uma pessoa que me ligou. Eu vou deixar gravado depois. Tava com bobs na cabeça, menino, você viu? Então, como que funciona? Hoje o objetivo dessa live, essa pessoa, ele me ligou porque a filha dele teve um episódio na casa dele que a filha dele incorporou dentro de casa e foi o maior buchicho, porque é uma menina acho que de 19 anos de idade e ela não sabia muito bem como lidar com essa situação, e aí foi um desespero. A menina muito. Quando a gente incorpora, né, a gente perde completamente ainda mais quando você é médium e você não sabe que você tem esse dom da incorporação, então acaba meio que a pessoa. O espírito que entra ali em você acaba que fazendo o que ele quer, né? E essa menina, ela não tinha conhecimento nenhum de espiritualidade, não sabe como lidava com isso, né? Acabou incorporando, acabou brigando com o pai, com a mãe, enfim, foi aquele auê dentro de casa. E aí ele me ligou essa semana, no final de semana, pedindo: Alan, por gentileza, faça a terapia. Eu gostaria que você fizesse a terapia de ambiente na minha casa para realmente fazer uma limpeza profunda, para deixar minha casa bem protegida, porque eu não quero mais que a minha filha sofra esse tipo de dentro de casa, né? E aí, enfim, eu vou fazer agora o diagnóstico ambiental do local para vocês verem como que funciona. Eu já me conectei com o local, tá? Eu vou medir a frequência. Conforme eu for fazendo, eu vou falando para vocês o que está acontecendo, qual que é a frequência do local, quais são os desequilíbrios, né, ambientais que tem neste local, para vocês saberem como que tá a casa. Eu também quero saber, porque eu tô curioso, e aí eu vou mostrar para vocês. Pera aí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Bom, vou medir primeiro para saber quantos desequilíbrios tem o local, tá? Eu anoto tudo aqui: a zona, a frequência, danos, que eu quero saber quais são os danos e os potenciais positivos que vão ser ativados no local, tá? Agora, bom, vamos ver. Quantos desequilíbrios tem o local? 7. O local tem 7 desequilíbrios. Vamos ver qual que tá a frequência do local primeiro. 3.000. Essa é uma frequência muito baixa, tá numa zona de 3.000. Essa frequência, ela é uma frequência... frequências abaixo de 5.000 são frequências muito ruins. Aqui tá numa zona de degeneração, numa zona de doença, tá? Então a família, ela pode ter a longo prazo problemas de saúde física, dano. Vamos ver quais são os danos que este imóvel causa, né, nos habitantes, nas pessoas que moram. O imóvel, esses danos, esses desequilíbrios, eles causam danos físicos, sim. Emocional, sim. Psíquico, sim. Ou seja, essa casa está causando nos moradores danos físicos, emocionais e psíquicos, por conta dos desequilíbrios. Agora vamos ver quais são os desequilíbrios que tem esse local.
água subterrânea. Bom, o primeiro desequilíbrio deu água subterrânea. Esse é um dos piores desequilíbrios que pode ter que um imóvel pode sofrer. O que isso significa? Significa que esse não é um terreno saudável, tá? Antigamente, os orientais, eles usavam, né? Isso que eu estou utilizando aqui é a radiestesia, que é o uso de um pêndulo para saber quais são os desequilíbrios que estão afetando esse local, né? E este não é o que acontece? A água subterrânea significa que passa um rio embaixo da casa, e esse rio, ele emana uma energia que não é muito boa. Muitos estudos científicos comprovam que quando a gente dorme, né, quando a cama é localizada num imóvel, no quarto, né, do casal, da criança, enfim, que a cama, vamos ver, memória das paredes, esse é a água subterrânea é um desequilíbrio que pode causar danos físicos nas pessoas, tá? Tem indícios científicos comprovando, que eles chamam de casa câncer, né? Que são as casas que são localizadas em cima de veios d'água, que a gente chama como as veias do dragão. Esses desequilíbrios são bem ruins. Esse é um desequilíbrio que a gente precisa fazer uma intervenção física. Eu preciso saber exatamente aonde que é esse desequilíbrio, tá? O segundo desequilíbrio foi memória das paredes, que significa que todos os nossos sentimentos, pensamentos, a casa absorve eles. E aí, conforme o tempo for passando, quando tem um acúmulo muito grande, isso causa desequilíbrio nos moradores, tá? Isso é uma memória da casa, digamos assim. Vamos ver qual que é o próximo. Energia preta. O próximo desequilíbrio foi energia preta. Energia preta é a presença de espíritos obsessores, a presença de espíritos muito negativos, de consciências muito inferiores que estão ali presentes na casa, sugando a energia dos moradores, tá? Esse não é um desequilíbrio muito comum, mas muitas casas têm esses desequilíbrios. Influências externas. O próximo desequilíbrio são influências externas. Isso são influências negativas que vêm de vizinhos, tá? Às vezes algum vizinho aí muito invejoso, um vizinho que tem olho gordo, um vizinho que emana pensamentos negativos para você, acaba acontecendo isso. Ponto estrela. Esse ponto estrela é um desequilíbrio também muito ruim, que ele é o encontro de vários desequilíbrios em um único ponto. Eu vou perguntar daqui a pouco quais são os desequilíbrios que se encontram num único ponto. Vermelho elétrico. Vermelho elétrico é um desequilíbrio emocional relacionado aos sentimentos, às emoções. São emoções muito negativas, como raiva, desentendimentos, enfim, ressentimentos, ódio. Isso pode ser eu não sei se essa família é o primeiro morador dessa residência ou se já passou mais gente por lá, mas se não, qual que é o próximo? Verde elétrico não telúrico. Verde elétrico não telúrico é muito comum, tá? Esse é um dos desequilíbrios mais comuns que tem nas residências, que é de aparelhos de eletroeletrônicos, de Wi-Fi, televisão, postes, né, de eletricidade. Vamos ver quais são os potenciais positivos que vamos ativar. Todos. Bom, são todos os potenciais positivos que nós vamos ativar no imóvel. Quais são eles? A limpeza energética, espiritual e física vai ser feito. Proteção espiritual e energética.
elevação da frequência de saúde, felicidade no relacionamento e na família, prosperidade, sucesso e abundância, equilíbrio, paz e harmonia, criatividade, expansão de consciência, tá? Esses são os desequilíbrios que vão ser os potenciais positivos que vão ser ativados no imóvel hoje, tá? Agora deixa eu ver aqui quais são os desequilíbrios que dão no ponto estrela, verde elétrico não telúrico e água subterrânea. Tem mais algum? Bom, o ponto estrela é a água subterrânea com o verde elétrico não telúrico, tá? Então eu tenho que dar uma investigada. Nesse caso eu tô fazendo esse diagnóstico ambiental sem a planta da casa. Então a gente tem duas formas, tá? Ou a gente faz com a planta da casa, que a gente consegue investigar exatamente cada ponto da casa para saber onde está o desequilíbrio exatamente, ou a gente faz sem a planta, tá? Quando a pessoa, por exemplo, não tem a planta, muitas das pessoas não têm a planta da casa, então eu acabo às vezes fazendo sem, então eu acabo meio que perguntando, né? A gente acaba perguntando, por exemplo, vamos ver, a água subterrânea, eu vou perguntar aqui, por onde passa a água subterrânea? Na porta de entrada? Na sala? No quintal? No quarto do casal? É no quarto do casal que passa essa água subterrânea, no quarto da filha. Esse é um rio, esse é um desequilíbrio que ele afeta os dormitórios, por exemplo. Aí a gente tem que fazer. Aí agora, nesse caso, eu vou pedir uma foto do local, né, para saber qual uma foto dos quartos, para ver exatamente. Deixa eu perguntar aqui, precisa mudar a cama de posição? A cama do casal precisa mudar de posição, não? A cama do filho precisa mudar de posição? Quer dizer, a cama da filha precisa mudar de posição. A cama da filha precisa mudar de posição. Ou seja, a cama do casal tá numa parede boa, que essa mesma água subterrânea passando pelo quarto do casal, ela passa numa área que não tá a cama. Porque o problema você não pode dormir em cima. Então a gente tem que mudar. O problema não é ter esses desequilíbrios, tá? Porque tem muita coisa que a gente, enfim, não tem como correr, não tem como fugir. Mas a gente consegue fazer umas readaptações para fazer com que essa interferência negativa não atinja as 8 horas que a pessoa está dormindo ali, a pessoa não seja atingida por esse desequilíbrio, que isso é muito ruim. Então, no caso aqui, o quarto da filha, a gente vai ter que... Eu vou pedir foto do quarto da filha para saber qual parede que a pessoa vai ter que colocar a cama, ou se tem como colocar a cama. No caso, se não tiver como mudar a cama de lugar, porque às vezes tem quartos que são planejados, e aí a cama é meio que embutida no guarda-roupa, enfim, aí a gente tem que fazer uma intervenção física, colocar ou uma pirâmide de orgonite, ou colocar um tapete de sisal, ou uma esteira de palha, coisas assim desse tipo, para aquele material de rolha, para realmente fazer com que esse desequilíbrio não afete essa pessoa. Provavelmente nesse quarto ele deve ter algum portal aberto, que é por onde esses espíritos entram para fazer essa interferência. Bom, para quem está entrando, a Duda que entrou agora, o que acontece? Eu comecei medindo a frequência do local. Eu uso a escala de Bovis, que foi um cientista que estudou bastante esses desequilíbrios ambientais com a radiestesia. E a frequência deste móvel estava em 3.000 Bovis. Essa é uma frequência muito ruim, é uma frequência muito baixa, que causa nos moradores da casa desequilíbrios físicos, emocionais e psíquicos, tá? Foram encontrados 7 desequilíbrios neste local. Esses 7 desequilíbrios, 2 deles é muito ruim, que é a água subterrânea e o ponto estrela. Quando tem esses 2 desequilíbrios, a gente tem que fazer uma intervenção física para saber exatamente aonde que é esse desequilíbrio e o que a gente precisa fazer. Por exemplo, colocar uma pirâmide, coisa assim do tipo, né? Todos os potenciais positivos vão ser ativados no local. Essa é a primeira parte o diagnóstico ambiental, é a primeira parte desse processo. Após
esse diagnóstico, eu crio um testemunho que aí eu vou fazer o trabalho de neutralizar todas essas energias com a mesa Casa Viva, que é uma mesa radiônica específica para ambientes. E aí, quando a gente faz esse trabalho na mesa Casa Viva, todas essas energias são limpas, tá? E aí a gente consegue selar a casa em um ambiente saudável, que no caso essa família me procurou porque a filha teve um episódio final de semana de que a filha incorporou dentro de casa e causou a maior confusão, e a casa estava sofrendo, porque como identifiquei aqui, energia preta, que é a influência de espíritos obsessores. Então a filha estava sendo, não só a filha, mas como toda a família estavam sendo obsediados por entidades aí muito negativas. E aí essas entidades estavam causando uma perturbação ali no local. Então essa família me procurou justamente para a gente fazer essa limpeza no imóvel e eliminar toda e qualquer influência espiritual negativa que estava afetando essa família. E aí, quando eu estiver fazendo a casa, fazendo a mesa, né, fazendo a terapia de ambiente, aí eu tem alguns decretos que a gente faz, tem algumas orações, tem um processo que é mais delicado, que a gente faz para realmente selar a casa. É feita a instalação da coluna búdica, que é um campo de proteção na casa, que evita com que qualquer energia negativa entre dentro da casa. Então assim, você saiu de casa, foi trabalhar, voltou, aí quando você sai, você tem essas nossas interações com as pessoas, com os ambientes externos, e aí quando a gente acaba meio que absorvendo essas energias, né? Quando a casa tem essa coluna búdica instalada, você entra dentro de casa, essa negatividade que estava ali acumulada nos teus campos de energia é transmutada automaticamente, tá? Todo esse processo de terapia de ambiente, ele demora aproximadamente 15 dias para ser feito, porque a casa é realmente um processo mais delicado, porque que nem hoje eu fiz o diagnóstico ambiental, mais tarde eu vou fazer a terapia de ambiente, que é a Casa Viva, né? E aí eu faço a instalação na coluna búdica, e aí espero terminar de instalar, demora alguns dias. É ativado também o baguá quântico, né, no imóvel, que são todos os guás da casa, né, são ativados. Quais são os guás? Sucesso, prosperidade, relacionamentos, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade e família. Todos esses guás são ativados na casa, então isso acaba aqui trazendo bastante energia boa, que nem, por exemplo, essa casa, esses desequilíbrios aqui, dependendo de onde estava esse desequilíbrio, isso causa empecilhos nessas áreas que eu acabei de falar. Por exemplo, se esse ponto estrela, ele é localizado, é que eu não tô com a planta aqui, tá? Eu tô supondo um exemplo para vocês. Se esse ponto estrela, ele é localizado, sei lá, numa área de prosperidade, essa família vai ter problema em receber dinheiro, vai ter problema com dinheiro. Se esse ponto estrela, que é um desequilíbrio muito forte, é encontrado, por exemplo, na área de relacionamentos, pode ter certeza que os relacionamentos da família vão ter problemas, ou relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais, todo e qualquer tipo de relacionamento. Então, por isso que é muito interessante a gente, quando faz essa terapia de ambiente, porque a gente consegue identificar direitinho quais são os desequilíbrios que estão afetando o imóvel, quais são os potenciais positivos que a gente vai ativar para neutralizar todos esses desequilíbrios. O objetivo da terapia de ambiente, ele é selar teu imóvel para fazer com que a tua casa não absorva a tua energia, porque normalmente a maioria das casas são casas doentes, são casas que sugam a energia dos moradores, que nem nesse caso. Essa casa é uma casa que tem uma frequência de 3.000, ou seja, é uma casa que está sugando a energia das pessoas, então não é saudável. Já se você mora numa casa que tem frequência entre 6.500 e 9.000, aí a casa já está
numa área saudável, que é uma casa que energiza, né, os moradores. A Duda tá perguntando aqui, o ponto estrela é o mesmo que as linhas Hartmann. Não, não é. O ponto estrela, normalmente as linhas Hartmann, elas são parte do ponto, por exemplo, linhas Hartmann e água subterrânea. São dois desequilíbrios, né? As linhas Hartmann, para quem não sabe, o Dr. Hartmann, ele investigou na década de 50 e foi provada, tá? Essa existência, que são linhas eletromagnéticas que envolve a Terra na direção norte-sul, leste-oeste. É uma malha formada por paralelos meridianos e é uma linha imaginária. Então ele mediu, ou seja, essas linhas Hartmann, elas se cruzam a cada 2,5 metros, mais ou menos, 2,5 metros. É como se fosse o planeta tá envolvido nessa malha magnética, né? E essas linhas, deixa eu ver se eu acho alguma... imagina como se fosse depois eu vou trazer para vocês uma foto delas. Como se fosse cruzada, assim, sabe? E aí, nesse ponto que essas linhas se cruzam, esse ponto aqui, ele é o ponto do desequilíbrio. E aí, por exemplo, se nesse ponto que essas linhas se cruzam, né, passa água subterrânea, aí isso significa um ponto estrela, que é o encontro de vários desequilíbrios em um único ponto, Duda, que é, nesse caso, pode ser as linhas Hartmann com água subterrânea, e pode ser também radiofrequência, eletromagnetismo, enfim, podem ser vários desequilíbrios, né? Falha geológica, que mais? Gás radon, enfim, são esses desequilíbrios num único ponto, tá? E é super comum, que o cruzamento de redes que eu chamo é justamente esses cruzamentos das linhas Hartmann com as linhas de Curie, que são as linhas, né, magnéticas, são geobiologistas que identificaram essas linhas. Esse é da radiestesia, esse é muito antigo. E são décadas, assim, de estudos comprovando... Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem, para quem não sabe o que é, o que são essas linhas, tá? Peraí. Só para vocês terem uma noção, mais ou menos, do que são essas linhas. Vou virar a câmera aqui rapidinho, peraí. Ai, não dá. Enfim, depois eu vou postar uma foto aqui no Stories para vocês verem o que é. E que é um desequilíbrio que não é ruim, tá? O problema é, por exemplo, se você dorme em cima desse desequilíbrio. Se você dorme em cima desse cruzamento de redes, aí tem indícios também, estudos científicos que comprovam pessoas que, por exemplo, têm ataque cardíaco, têm inúmeros problemas de saúde, câncer de pâncreas, câncer de fígado, enfim, vários diferentes tipos de câncer, diferentes tipos de problemas no corpo físico. Porque imagina você dormir, sei lá, de 6 a 8 horas em cima de um desequilíbrio. É muito tempo, é como se você tivesse... imagina, sei lá, 8 horas com uma faca enfiada no teu fígado, por exemplo. Se esse desequilíbrio pega, né? Essa parte do teu corpo. Dependendo, por isso que é interessante a terapia de ambiente, né? Esse diagnóstico ambiental, porque a gente consegue identificar exatamente onde são esses cruzamentos e o que a gente pode fazer para neutralizar, né, esses desequilíbrios. E assim, eu acho, assim, gente, sensacional esse trabalho de radiestesia, de estudo, né, dos ambientes, porque tem muitas coisas que às vezes a gente não faz a mínima ideia, que nem nesse caso que eu trouxe hoje, né, essa família que estava sofrendo aí com bastante espíritos obsessores em casa, tava com você vê, energia preta dentro de casa, né? Que é justamente
esse desequilíbrio espiritual muito forte. Mas assim, tem inúmeros casos assim que eu vejo gente com depressão, gente com bastante problema assim que a pessoa vive em hospital, vive em médico, e aí não sabe o que que é, e aí quando eu vários casos de pessoas que eu atendo muito assim, e eu realmente vejo que você realmente vê que tipo assim, a casa da pessoa é problemática mesmo, assim, a casa da pessoa às vezes é, você muda assim. Tem uma outra cliente minha que me mandou mensagem uns tempos atrás aí, porque o filho também tava com depressão, não tava querendo sair de casa, tava muito ruim a situação. E também ele tava morando numa casa de uma frequência de 3.000, tipo, essa é uma frequência muito baixa. Isso afeta a gente e às vezes a gente não tem a mínima noção disso. E a gente vive numa casa, ou por exemplo, às vezes a gente se muda por uma casa nova, tá com a energia de todas as pessoas que já passaram, e aí você mudou para essa casa nova e você não faz ideia, começa a ter um monte de problema, um monte de briga, um monte de desentendimento, você não se sente bem na casa, ou às vezes a vida não flui como você gostaria que fluísse. Por quê? Porque tem desequilíbrios aí que são de moradores que deixaram, são desequilíbrios que a gente precisa limpar, né? E só, por exemplo, a terapia de ambiente é muito interessante porque eu atuo na matriz energética do imóvel. E uma vez que a matriz energética do imóvel é trabalhada, é curada, é um imóvel que ele passa a curar você. Então, ele mantém tudo que você já faz. Porque, por exemplo, tem muita gente que gosta de passar incenso, gosta de fazer oração dentro de casa, né? Que é muito bom, deixar os mantras, às vezes abrir as janelas e portas, isso é uma coisa muito interessante para fazer, para circular o ar. Bom, eu não vou nem falar limpeza, organização, porque isso é uma coisa que é muito comum, isso é o básico, né? Limpeza e organização da casa é o básico do básico do básico para fazer com que a energia flua de uma maneira eficiente. Então isso eu não falo muito porque eu já assumo que todas as pessoas fazem. Então, mas por exemplo, aqui no diagnóstico ambiental, na mesa de diagnóstico ambiental, tem uma parte que eu pergunto se a casa, né, tem algum, por exemplo, mau feng shui, decomposição orgânica ou limpeza e organização, né? Que aí às vezes eu pergunto. Mas não é muito comum ter esses desequilíbrios, porque a maioria das pessoas já tem o hábito, né, de limpar e organizar bem a casa. É mais uma de eliminar mesmo essas energias aí intrusas de pessoas que já moraram na casa, enfim, desses desequilíbrios ambientais que às vezes a casa acaba sofrendo, né? Mas hoje é isso. Eu vou deixar essa live gravada no meu Insta. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me dar um alô aqui, tá bom? Que aí que a gente vai conversando. Eu vou ver se eu faço mais isso, porque eu acho bem legal trazer essas informações para vocês para a gente começar a tomar uma consciência do quão importante é a gente morar numa casa que realmente ela é energizada, ela é saudável, uma casa que ajuda a gente, né? Porque morar numa casa que não tem uma energia legal, que tem uma frequência baixa, isso acaba só prejudicando os moradores. Então, eu vou ir postando, vou tentar fazer pelo menos, né, com mais frequência para trazer isso para vocês, viu? E qualquer dúvida, vocês podem entrar no meu site, alamacete.com, pode ler a respeito de terapia de ambiente lá, ou qualquer dúvida também podem me mandar mensagem aqui, que aí no Instagram, que aí eu vou respondendo, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Duda, meu amor, um beijo. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de saber antes de eu fechar a live?
Maravilha, Shirley. Um beijo pra vocês.